Prosseguindo no estudo da hermenêutica teológica, o item 7 da lição 3, sobre a postura do intérprete, temer a Deus. Separei para vocês o Salmo 25, o versículo 14, que nos diz o seguinte: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Então, quer dizer, segredo ou mistérios do Senhor, e é claro que estamos tratando aqui das Escrituras Sagradas. Então, o segredo do Senhor e o verdadeiro conhecimento de Deus é para aqueles que o temem. Aqueles que não temem podem até fazer um estudo teórico das Escrituras, mas o verdadeiro conhecimento realmente vem para aqueles que temem a Deus. O comentário diz: o segredo ou mistério significa aquilo que está oculto em Deus e que a mente humana não pode alcançar sozinha. É necessário haver uma revelação e uma iluminação para compreender a revelação do mistério. Então eu citei Efésios capítulo 3, versículo 3, que Paulo diz: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Então ele fala que esse mistério ele foi revelado ao apóstolo Paulo, manifesto pela revelação. O apóstolo Paulo ele precisa ser iluminado para compreender a revelação desse mistério, que às vezes ocorre a revelação, mas o homem não consegue interpretá-la, ou seja, ele não é iluminado. E separei também Daniel capítulo 2, versículo 30, que diz: e a mim me foi revelado este segredo, ou este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Bom, então o mistério ele foi revelado a Daniel, e também Daniel foi iluminado por Deus para poder interpretar, e assim ele conseguiu interpretar. Vamos lembrar o que foi esse mistério, essa revelação e essa iluminação, e vamos também procurar outros exemplos na Bíblia. Bom, Daniel capítulo 2, que relata essa história, diz que o imperador da Babilônia, Nabucodonosor, ele teve uns sonhos, ele esqueceu do sonho. Ou seja, Deus mostrou para ele o mistério. Então, falei para vocês que o mistério é aquilo que está oculto em Deus e que a mente humana não pode alcançar sozinha. Qual era o mistério? O que estava oculto em Deus? Normalmente está ligado ao futuro. Então, Deus revelou a Nabucodonosor o reino da Babilônia e os outros reinos que viriam após ele, o reino medo-persa, o grego, o romano e o reino de Deus, sendo que ele esqueceu os sonhos. Então, o que Deus fez? Ele deu a mesma revelação a Daniel, porque Nabucodonosor não contou a revelação a Daniel. Então, Deus deu a mesma revelação a Daniel e iluminou Daniel para compreender. Então, Daniel, ele chegou e contou ao rei: olha, os sonhos que tu recebeste, tu viu uma estátua que a sua cabeça era de ouro. E nesse momento, claro, fazia parte do plano de Deus. Deus tirou a memória de Nabucodonosor, e quando Daniel começa a falar do sonho, ele começa a lembrar de tudo. Então tu viste uma estátua que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e as coxas eram de metal, as pernas eram de ferro, né? E os seus pés em parte de ferro, em parte de barro. Pois bem, e depois ele viu uma pedra cortada sem mão, que essa pedra caía sobre os pés e destruía toda a estátua. E Daniel foi iluminado, então ele contou toda a revelação, o significado da revelação a Nabucodonosor. A cabeça de ouro é o teu reino, depois de ti virá um reino inferior ao teu, que é o reino persa, depois virá um outro reino, que é o reino grego, depois um outro reino simbolizado no ferro,
que nós sabemos hoje que é o reino romano, e depois o reino de Deus. Hoje nós ainda vivemos o reino romano. O Brasil ele faz parte do Império Romano, porque Portugal pertencia ao Império Romano. E aqueles países que eram dominados por Roma, eles se tornaram autônomos, mas continuaram sendo romanos. Por quê? Porque eles têm a cultura romana. Por isso que o nosso idioma, nós somos latinos, americanos, porque inclusive o nosso idioma deriva do latim, tá ok? Que era o idioma romano. Então, esse é o significado de mistério. Esse era o mistério. Os 4 reinos dos homens que se seguiriam após esse e o reino de Deus que viria depois. A revelação foi dada em sonho a Nabucodonosor, que esqueceu, e foi dada em sonho também a Daniel. E a iluminação foi dada a Daniel para ele interpretar. Vamos procurar um outro exemplo na Bíblia? Nós temos um exemplo interessante na história de José, no Egito, em que o faraó, ele teve um sonho, Deus lhe revelou um mistério. Qual foi o mistério? O mistério eram os 14 anos que iriam se seguir no Egito. 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Então, como que Deus mostrou esse mistério a Nabucodonosor? Deus revelou ele em símbolos, né, de 7 vacas gordas subindo do rio e 7 vacas magras. 7 espigas bonitas e 7 espigas feias. Mas o que significava essa revelação? Então o mistério era os 14 anos, era o futuro que ninguém sabia. A revelação foi dada em um símbolo, em vacas gordas e vacas magras, espigas bonitas e espigas feias. Ele recebeu essa revelação, mas ele não entendeu. Ninguém no palácio entendeu, até que alguém falou, olha, eu conheço um homem, né, que ele é bom interpretar os sonhos, ou seja, esse homem é iluminado. Então chamou José e Deus iluminou José para José poder dar-lhe a interpretação. Olha, as 7 vacas gordas representam 7 anos de bonança. As 7 vacas magras representam 7 anos de fome. O mesmo com as espigas, né? As espigas de trigo, né? Espigas não são só de milho. Algumas pessoas pensam que são só de milho. Lá no Egito não existia milho, né? O milho é aqui das Américas, então eram espigas de trigo. 7 espigas bonitas representa que serão 7 anos com muito trigo aqui no Egito, e depois 7 anos de pouco trigo, 7 anos de fome. E ele entendeu que seria uma seca porque tanto o trigo ele dependia do rio e as vacas subiam do rio. No caso, o rio Nilo, que é o rio do Egito. Bom, então nós temos aí um exemplo de mistério, revelação e iluminação. O mistério, lembrando, é aquilo que está oculto em Deus e que a mente humana não tem como alcançar sozinha. Normalmente está ligado ao futuro. No caso, aos 14 anos, que seria esse futuro do Egito. Deus deu a revelação ao faraó em sonho, mas ninguém foi iluminado para entender. José foi iluminado, ele compreendeu e deu a interpretação para o faraó. O restante da história vocês conhecem. O faraó engrandeceu porque viu realmente que a interpretação era perfeita. Então isso é mistério, revelação e iluminação. Nós estamos tratando das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, ela trata do mistério da humanidade. O mistério qual é? O que vai acontecer com a humanidade no futuro. Daí vem o termo escatologia, estudo das coisas futuras, né? Então, a Bíblia Sagrada, ela relata até o juízo final, o que vai acontecer com a humanidade e a vida eterna. Esses acontecimentos foram revelados aonde? Nas Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, é a revelação. E nós precisamos ser iluminados por Deus para compreender essa revelação. Então, se vocês observarem, entre as seitas, normalmente o fundador de uma seita, ele é inocente, ele não sabe que ele está sendo induzido pelo dragão, induzido por Satanás, porque seita, ela não é de inspiração humana. A inspiração humana é fazer as coisas comuns,
né? Se divertir com a família, ir passear numa praia, fazer coisas que satisfaçam o homem no sentido natural, tá bom? Isso é de inspiração humana. A seita não. Seita, que significa perversão das escrituras, ela é de inspiração de Satanás. Então, a maioria dos fundadores das seitas, eles sempre falavam, olha, eu tive uma nova revelação na Bíblia. Isso está errado. Às vezes, alguns até falam nos nossos púlpitos, isso está errado. Não é revelação na Bíblia. A Bíblia é a revelação. Nós precisamos ter uma iluminação para compreender a revelação. Ok? As pessoas, às vezes, nos púlpitos falam por inocência, mas a seita, Satanás está dirigindo aquela pessoa, porque quando ele diz que ele teve uma revelação, é como se ele estivesse ensinando algo com a mesma autoridade das Escrituras. E as seitas fazem isso. Charles Taze Russell, o fundador do russellismo, chamado Testemunha de Jeová, ele dizia que se você só pudesse estudar uma coisa, a Bíblia Sagrada ou os comentários dele, ele dizia que você deveria abandonar a Bíblia Sagrada e estudar os comentários dele. Isso é errado, ninguém pode falar isso, né? Então, nós temos aí dois exemplos de mistério, revelação e iluminação. Vou citar mais um exemplo para vocês. Nós vimos Daniel capítulo 2, né? No capítulo 4 tem outro exemplo de mistério, revelação e iluminação. Bom, no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor, ele teve um sonho em que ele via uma grande árvore e via pássaros, né, e animais que ficavam à sombra dela, uma grande árvore, e de repente essa árvore era cortada, o seu tronco ficava no solo por 7 tempos e depois aquela árvore renascia. Então, qual era o mistério? O mistério eram os 7 anos que Nabucodonosor viveria como animal. O que é a revelação? Foi o sonho da árvore. Nabucodonosor foi iluminado para compreender essa revelação? Não, ele não entendeu essa revelação. Então ele chamou Daniel, que ele já conhecia, e Daniel foi iluminado por Deus, né, e interpretou, olha, Nabucodonosor, essa árvore é tu, né, e descreveu tudo para Nabucodonosor, ou seja, Daniel ele foi iluminado para compreender a revelação do mistério. Esse é o significado de revelação, de mistério, revelação e iluminação. Então a Bíblia Sagrada, toda a Bíblia Sagrada, às vezes para nós entendermos um texto pequeno, simples aos nossos olhos, mas esse texto ele pode ter segredos que as pessoas não conseguem entender. Só a iluminação de Deus para poder fazer a pessoa entender, né, toda a mensagem que tem ali naquele texto. Um exemplo que eu cito é o exemplo do diálogo entre a serpente e Eva. Observe, a serpente, ela chegou para Eva e perguntou, foi assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comereis? Né? Eva disse, não, Deus disse de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore, Eva diz que não podia comer da árvore que estava no meio do jardim. Não foi isso que Deus disse. Deus disse que ela não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Então, esse exemplo é um exemplo que poucas pessoas leem esse texto e observam isso, né? Mas essa perversão que Eva fez da palavra de Deus mostra o que acontece nos dias atuais. Então a palavra de Deus é uma. E nós temos que nos dirigir a ela, né, com muita atenção e também sermos iluminados por Deus. Então, se a pessoa sequer dá o devido valor, a devida atenção à palavra de Deus, né, essa pessoa, ela com certeza vai ficar sem o verdadeiro entendimento, o entendimento que Deus quer que ela realmente alcance na palavra de Deus. Então,
E isso vem de onde? Por isso o título desse tópico é temer a Deus. São aqueles que temem a Deus é que vão receber o verdadeiro conhecimento, senão as pessoas ficarão em conhecimento superficial.